Boa noite. Vou aqui chamar os nossos debatedores de hoje. Quando ele estiver falando, que ele é o último. Dr. Arthur Kaufmann, que é professor doutor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade da USP e coordenador da disciplina de Psicologia Médica da faculdade. Muito bem. E debatedor já, que todo ano vem aqui, muito solicitado, etc. E o Jeffes Carvalho, jornalista, roteirista, pesquisador de cinema e colunista do Estado da Arte, do blog de Cultura e Ideias do Estadão. Jeffes, fica à vontade. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para o Arthur, que já conhece o sistema, Jeffes, depois você fica à vontade, tá bom? Beleza? Então vai conhecer agora com o Arthur falando primeiro. Tem outro microfone? Tem. Então tá bom. Boa noite. Boa noite faz parte do meu texto. Boa noite. Sou Julieta, viúva, mãe de Antia, e não a vejo há 12 anos. Encontrá-la é o propósito da minha vida, ainda que por vezes fiz parecer até para mim mesma que havia desistido. Nesse drama sem pausa, minha viagem foi marcada por solidão, angústia e culpa. Tornei-me alguém ligado ao passado, refém do tempo, passei grande parte da minha vida perdida entre lembranças e tristeza. A dor e o silêncio são os personagens mais importantes da minha história. Estou procurando recomeçar a vida. Tenho um namorado, Lorenzo, e queremos mudar para Portugal. Mas tenho medo de deixar Madrid, a única referência que Antia tem para me localizar. E não estou certa se consigo seguir com o homem que amo. Me sinto velha, mas ele diz que pareço uma menina e que está contente por eu não deixá-lo envelhecer sozinho. Para nossa mudança, embalo a estatueta e um livro de arte escrito por Lorenzo, enquanto despejo no lixo o que me prendia aqui, recordações de Antia. É num certo dia de 2016 que encontro Beatriz, moça que foi amiga inseparável da minha filha. Ela não se casou, trabalha com moda e está acompanhada de 3 figuras com sexualidade meio bizarra para mim. Há uma semana encontrou Antia, que tem 3 filhos nas imediações do Lago de Como. Vocês não podem imaginar meu susto, minha surpresa com esse encontro. Antia perguntou por mim. Fico atordoada após o encontro com Bea e desisto de desistir. Não deixarei Madrid. Na minha parede, atrás de mim, há um quadro, o autorretrato de Lucian Freud, Reflection, onde o olhar triste e amargurado do pintor mostra o mesmo descontentamento com a vida que eu sinto. Lorenzo liga, não atendo. No dia seguinte, ele chega e pergunta se está tudo bem. Digo que não vou mais viajar, vou ficar sozinho em Madrid. Não quero contar o meu segredo. Ele me olha profundamente triste e parte. Vou até o prédio onde morava, como sempre não tem correspondência. Decido alugar um apartamento no mesmo prédio. Quem sabe Antia aparece. Tento recompor o quebra-cabeça que fiz com o retrato meu com Antia que eu havia rasgado. Assim que me instalo, começo a escrever um diário. A foto está restaurada. Ao escrever, estou consolidando a minha reconexão com o circuito mãe, filha, perda, culpa, esperança, perspectivas, encontro, desencontro. Esse diário vai contar a Antia tudo o que ela não sabe. Por onde começo? Já sei. Vou começar falando como conheci seu pai. Em 1985, eu era uma jovem professora de literatura clássica. Tinha 25 anos e viajava de trem numa noite em que ventava muito.
Lia na cabine quando entrou um senhor de aspecto triste e solitário e me perguntou se eu viajava sozinha. Fiquei com medo dele, saí da cabine e fui até o vagão-restaurante. Avistei um cervo correndo num nevoeiro. Que imagem bonita! Um belo rapaz, dirigindo-se a mim, diz: tomara que o cervo não chegue perto do trem. E eu respondo: ele está procurando uma fêmea. Esse rapaz chama-se Choan. É casado, mas sua mulher Ana está em coma há 5 anos. É pescador na Galícia, sempre viveu perto do mar. O trem faz uma parada de 10 minutos. Ele me convida para esticar as pernas lá fora. Eu quero ir, mas não aceito. Ele vai sozinho. E eu continuo lendo a tragédia grega. Pouco depois o trem é freado subitamente. Barulho, pessoas caindo. Será que o cervo foi atropelado? De repente dou falta do homem que viajava na cabine comigo. Corro para lá, abro a bolsa dele, está vazia. Que pesadelo! Vejo que Choan e outros carregam uma maca. Não é o cervo, é o homem vestido de preto. Ele se matou. Conto o diálogo para Choan e me sinto culpada por não ter lhe dado ouvidos e atenção. Ele me acalma e me convence que o suicida havia planejado seu ato e isso aconteceria de qualquer jeito. Inquieta, angustiada, não consigo dormir. Ele se aproxima, deita ao meu lado. Nos beijamos. Nossos corpos precisam se encontrar. Tivemos uma intensa noite de amor. Bem jovem, professora suplente, explicava para alunos de literatura clássica os sentidos da palavra mar em grego. Um dos sentidos da palavra, pontos, é a divindade do mar aberto. Pontos é um deus. É a divindade do mar aberto, do mar profundo. O caminho da aventura, do desconhecido, da promessa de eternidade. Falo do romance de Ulisses com a ninfa Calipso, que ofereceu a Ulisses a juventude eterna e a imortalidade. Mas ele recusou e voltou ao mar, para tornar a Ítaca e rever Penélope e seu filho Telêmaco. Retes é a Ítaca de Choan. Minha suplência terminou e na despedida a diretora me entrega uma carta. Surpresa, é de Choan. E ali ele diz que o único jeito de me localizar era escrevendo para a escola, sua única referência. Diz que tem pensado muito em mim. Me dou conta que, anos depois, repeti o pensamento de Choan ao retornar ao antigo apartamento onde vivia com a tia. Era para ele meu único endereço. Chego à casa dele em Redes, litoral da Galícia. Marianne, a caseira possessiva e grosseira, me recebe. Comenta que o enterro foi ontem. Enterro? Choan está com Ava, escultora. Marianne diz que Choan não volta. Insiste para que eu pegue o ônibus e me vá. Prefiro ficar. Choan chega à noite. Me vê dormindo na cadeira. Me pega no colo. Me deita. Nos despimos e fazemos amor. De manhã, no café, digo que sua carta parecia um convite. Ele confirma. Vamos pescar e fazemos amor no barco. Estou apaixonada. Vou até a Ava, que me mostra a estatueta pesada do homem sentado. Ficamos amigas. Conto que estou grávida de Choan. Ele não sabe, não quero pressioná-lo. Ela me convence a contar para ele. Numa visita a meus pais na Andaluzia, Antia já com 2 anos, meu pai me apresenta a Saná, jovem que cuida da minha mãe e da terra. Fico meio desconfiada. Minha mãe, definhando, está trancada no quarto pelo lado de fora. Ela tem uma doença neurológica degenerativa. Prefiro dormir no quarto com mamãe. Ela acaricia meu rosto de madrugada e eu acordo. De manhã vejo pela janela meu pai e Saná na terra. Parecem enamorados. Desço ao jardim com mamãe. Me incomoda vê-la trancada, inválida, paralisada. Meu pai diz que é para protegê-la. Mamãe precisa mais do que apenas cama arrumada e banho. Penso. Inflexível, frio, ele pede que eu seja mais compreensiva e generosa com ele. Insinua que cada um escolhe seus caminhos e que eu escolhi viver longe dali. Voltando de viagem, vejo uma tatuagem em Choan. AJ, dentro de um coração.
de Antia e Julieta, segundo ele. Ou será Ava e Julieta? Aos 9 anos, Antia é muito ligada ao pai. Não quer ir ao acampamento, prefere ficar pescando com ele. Marianne vai cuidar do marido doente. Antia não quer que ela vá e me acusa de não lhe pedir que fique. Levo Antia até o ônibus. Ela me pede desculpas e me acena sorridente da janela. Nós nos amamos. Antes de partir, Marianne me reprova por eu querer voltar a lecionar. Afirma que, aspas, a profissão de uma mulher é sua família e se quiser mantê-la unida é melhor ficar em casa. Fecha. E acrescenta com olhar sinistro, aspas, é quando as coisas acontecem, vai se repetir. Maldosa me conta sobre a relação de Joan e Ava no passado. Discutimos, ele e eu enciumada por isso. Ele diz que se conhecem desde os 15 anos, que transam de vez em quando, só isso, nunca namoraram. Fico apreensiva. Ele me pergunta se não vou falar nada, digo que preciso preparar as aulas. Ele diz que vai pescar e eu saio. O clima entre nós está carregado como o céu, ondas gigantes no mar. Mas não tento convencê-lo a não sair. E ele vai. Retorno à noite, no meio da chuva. Olho para o mar inquieta, assustada. Minha cabeça está girando entre ondas e rochas. Estou prestes a naufragar. O rádio avisa que as embarcações precisam voltar. Ligo para a Ava e pergunto se ela está com Joan. Não está. Pela TV ficamos sabendo, perplexas, paralisadas, que um barco naufragou e não se achou seu ocupante. Mais tarde, sou levada para reconhecer o corpo. É Joan. O cadáver está mutilado devido à violência do temporal. Eu reconheço a tatuagem e passo meus dedos sobre ela, me sentindo afogada na minha dor. Rivais e parceiras, eu e Ava juntas, vamos devolver ao mar as cinzas de Joan. Já em casa, Ava atende ao telefone. É Antia, feliz, falando do acampamento. Não conto nada. Digo que vou buscá-la com Ava. Apreensiva, sofro e paraliso ao pensar como contar para minha filha sobre a morte do pai. Aquele acampamento para onde Antia foi com tanta resistência foi, como a morte de Joan, um divisor de águas nas nossas vidas. Foi lá que ela conheceu Bea, com quem, agora posso supor, veio a ter a sua iniciação sexual. Vou ao encontro de Antia em Madrid, na casa de Bea. Ela surge feliz e pede para ficar mais tempo por ali. Pergunta pelo pai, com voz embargada quanto à tragédia. O meu Ulisses foi tragado pelo mar. Ali, atrás de nós, tem uma gravura de Richard Serra, chamada Reykjavik. A obra se compõe de 2 blocos negros retangulares que não chegam a se tocar, como nós estamos, nós duas, vivendo momentos diferentes sem podermos conectar. Com o passar dos dias, fui ficando mais e mais deprimida e tomada de culpa pela morte do meu amor. Em Madrid alugamos um apartamento perto de Bea. Estou destruída, quase paralisada, mas minha filha amadureceu e foi sozinha a Redes vender a casa do pai. As 2 meninas cuidaram de mim como uma mãe cuida de um bebê. Eu não teria sobrevivido sem elas. As coisas acontecem sem a minha participação, uma anunciando a outra. 4 anos mais tarde, Antia vai para os Pirineus. Eu não queria que ela fosse, mas não pude negar. É um retiro, vamos ficar incomunicáveis. Pega suas roupas e também uma foto do pai e uma da cantora Chavela Vargas, especializada em rancheiras. Eu não sabia naquela ocasião que ela e Bea haviam rompido, e por conta das atitudes de Antia, Bea foi para os Estados Unidos. Antia se vai, eu estou triste, choro. Vejo a imagem do suicida do trem e também de Joan. É como se estivesse me despedindo dela para sempre. 3 longos meses depois vou buscar a Antia, quero vê-la. Tomo chá com a diretora que me diz com toda a naturalidade que a Antia não está ali. Partiu. Não pode falar onde ela está. Antia não quer me ver, escolheu um caminho do qual eu não faço parte. Que eu preciso aceitar a realidade. Que eu devo parar de pensar só em mim. Em mim?
Descubro que pouco sei a respeito da minha filha. Me sinto tão paralisada quanto Ana e minha mãe. Meu pai me liga, fala do meu irmãozinho, conta que minha mãe morreu, não quero falar com ele. Cada ano, um bolo e um cartão de feliz aniversário, sem remetente e sem texto, que chega para Julieta Arcos. Após 3 aniversários jogando bolo no lixo, resolvo mudar. Desmonto seu quarto e mudo de casa. Procuro um bairro onde nada me lembre dela. Desisto da minha busca. Vou visitar Ava no hospital. Ela está semi-paralisada com esclerose múltipla. Vejo um homem saindo do elevador, ele me encara. Ava me presenteia com a estatueta do homem sentado. Quer me falar sobre Antia. Quando fecharam a casa em redes, Marianne apareceu e contou todos os detalhes sobre o último dia de Xuan, que entrou no mar agitado. Antia queria que confirmasse se havíamos discutido por causa dela, Ava. Marianne culpou nós duas por Xuan ter ido pescar. Antia fez as mesmas perguntas a Ava. A culpa agora se estendia às 3, ela inclusive, porque havia se ausentado e tinha estado feliz no acampamento. Antia, com raiva, disse então que cada uma tem o que merece. Aspas. Eu te eduquei na mesma liberdade que meus pais me educaram. Nunca quis te falar disso, você era muito pequena para que eu te perturbasse com a amargura da minha culpa. Eu era asfixiada pelo sentimento de culpa pela morte de teu pai e do homem do trem, mas evitava falar disso. Não queria te sobrecarregar. Mesmo assim, você a percebeu e eu contagiei você como um vírus, apesar do silêncio. Fecha aspas. Lorenzo Gentili se apresenta a mim no enterro de Ava. Tínhamos nos visto no elevador. Que mulher tão bonita e tão abatida, havia ele pensado. Ava me deixou Lorenzo de herança. E esse homem me trouxe à vida mais de uma vez. Começo vida nova com ele. Mas tive uma recaída de Antia, esperança absurda. Aspas. Só existe ela. Sua ausência enche minha vida e a destrói. Certo dia reencontro Bea. Você está tão mal, estava tão bem. Conto-lhe que não via minha filha há 12 anos e ela me revela que as duas haviam sido mais do que amigas e que agora Antia falava como uma fanática, que a rejeitara, tinha vergonha da relação que viveram e que Bea não fazia mais parte de sua vida. Atravessando a rua como um zumbi, sou atropelada, claro, e Lorenzo ali bem na hora do acidente. Estou no hospital e ele me traz uma bolsa que pegou na minha casa, onde viu aquela foto e outra de nós dois. Lá dentro está o meu diário. Peço para Lorenzo ler e rasgar depois, pois novamente eu quero romper com o doloroso passado. Porém, surpresa, ali há também um envelope. É de Antia Feijó, Sonônio, Suíça. Minha boca treme, respiração acelera, eu choro. Ela conta que tem 3 filhos. Xuan, com 9 anos, morreu afogado no rio e estou louca de dor. Nesses momentos penso em você e entendo como você sofreu quando desapareci. Quem não sofreu isso não pode imaginar. Quero estar com Antia, que exatamente como seu pai havia feito no passado, também não me convidou explicitamente, mas me deu o endereço. Estamos indo para lá. Eu e Lorenzo, que me conduz. Não vou perguntar nada. Vou deixar tudo acontecer naturalmente, só quero estar com ela. Avistamos os Pirineus, o lago, e ouvimos a voz forte de Chavela Vargas cantando Se no te vas, que começa com Se no te vas, te vou a dar-me vida. Se não te fores, dar-te-ei a minha vida. Obrigado. Jeffs, fica à vontade. Boa noite, prazer estar aqui. E o convite foi muito legal. Já conheço vocês de outras praias, né? E, bem, depois que o Dr. Kaufmann colocou, digamos assim, ele narrou o filme como se fosse um conto, né? É bastante interessante porque este filme, o Almodóvar, na verdade, ele faz uma adaptação de 3 contos de uma escritora canadense chamada Alison Munro, que é inclusive a vencedora do Prêmio Nobel, acho que 2013 ou 2014,
E ele adquiriu o direito desses contos, ele na verdade adquiriu o direito do livro. O livro, ela é canadense, né? O livro em inglês chama Runaway, mas em português foi traduzido como Fugas. E ele separa desses três contos, porque esses três contos narram exatamente a história de uma mulher chamada Julieta. São histórias diferentes, mas o interessante nos contos é que ela vai costurando e essa Julieta vai aparecendo ao longo de quase 30 anos. E, a partir daí, o Almodóvar, então, pensa neste filme. No final das contas, ele acabou usando apenas um mote, o nome Julieta, e também um pouco esta ideia de você contar uma história durante 30 anos a partir de uma personagem chamada Julieta, e ele constrói toda uma história que é a história que está no filme, e não é a história dos contos necessariamente. E ele faz essa adaptação, e é interessante na filmografia do Almodóvar essa iniciativa de fazer esse tipo de adaptação, porque ele é um roteirista geralmente original. As histórias dele, quase todos os filmes dele, são histórias originais. Na verdade, ele só tinha feito outras duas adaptações literárias. A primeira, ele adapta um livro da Ruth Rendell e rendeu um dos grandes filmes dele, chamado Carne Trêmula. E depois ele adapta um outro livro e transforma num filme chamado A Pele que Habito. Então, dentro da filmografia dele, ele não é muito costumeiro ele fazer uma adaptação. Eu acredito até que ele tenha pensado em fazer esse tipo de adaptação, porque eu acho que ele pensou, na verdade, numa mudança estilística e estética do próprio cinema dele. Por que eu digo isso? Primeiro vamos colocar o que é o Pedro Almodóvar e o cinema dele, historicamente, digamos. Ele é um cineasta espanhol que trabalha, basicamente, o estilo e o formato estético do melodrama. O que é o melodrama? O melodrama, diferentemente, por exemplo, da tragédia, o que é a tragédia? A tragédia é: você não pode fugir do seu destino, faça o que você fizer. Por quê? Porque o seu destino não está nas suas mãos, o seu destino está nas mãos dos deuses. Então basta aí lembrar de Édipo Rei, por exemplo. Tudo que ele vai fazer, ele não tem como fugir do seu destino, porque a decisão não lhe cabe aos deuses. E o que é o melodrama? O melodrama, na verdade, vai dar a oportunidade para você, no seu destino, fazer as suas escolhas. Mas estas escolhas geralmente te encaminham para este destino que talvez você não tenha como fugir. Então há uma diferença básica aqui. E o cinema inteiro do Almodóvar é montado em cima da ideia do melodrama, inclusive em termos estéticos. Por isso que ele sempre foi um cineasta um pouco mais exagerado, as cores são muito fortes nos filmes dele, e ele capta isso esse estilo. Ele é muito influenciado por um grande diretor alemão que fez uma carreira de muito sucesso no cinema dos Estados Unidos, no cinema de Hollywood, chamado Douglas Sirk. E esse cineasta, na verdade, é considerado o mestre do melodrama, né? Ele tem algumas obras-primas do cinema americano nesse estilo. Um deles chama-se Palavras ao Vento, com Rock Hudson e a Lauren Bacall. E neste filme você percebe exatamente isso. As pessoas fazem as suas escolhas, mas de repente elas não conseguem evitar determinadas coisas. Então esse é o estilo do Douglas Sirk, e a partir desse estilo do Douglas Sirk, outro grande cineasta antes do Almodóvar, também inspirado pelo Douglas Sirk, faz toda a sua filmografia de mais de 40 filmes, que são quase que todos eles melodramas. É um grande cineasta também alemão chamado Rainer Werner Fassbinder. E o Fassbinder e o Douglas Sirk são talvez as duas maiores influências do Pedro Almodóvar. Então vamos voltar agora aqui para a gente entender por que eu disse lá no início da minha fala
que ele, na verdade, estava fazendo uma mudança na sua proposta de cinema. Porque neste filme, ele vai abandonando um pouco a ideia do melodrama. E o que a gente acaba de assistir, é claro que ainda tem um pouco de melodrama, no fundo, ele pinta esta mudança com as tintas da tragédia. Porque este filme não é um melodrama. É muito mais uma tragédia. Eles não têm como fugir disto. E ele vai pintando isto de uma forma bastante interessante, porque ele recheia o filme inteiro de símbolos, né? Eu acho que eu estou numa plateia de... Quem é a plateia aqui? Médicos, psicanalistas, psiquiatras, é isso? E quem gosta de cinema? Não, é porque eu sempre brinco, eu me garanto falando de cinema, mas eu não quero falar aqui nenhuma impropriedade psicanalítica ou psiquiátrica, né? Porque eu não sou um especialista nisso. Então, mas ele vai recheando de símbolos, né? Que o Dr. Kaufmann colocou muito bem, né? O quadro do Freud, o do Richard Serra, tem algumas características interessantes, aquela cozinha e os azulejos daquela cozinha, lá na casa da praia, no litoral, na casa do pescador, aqueles azulejos são desenhos do Cândido Portinari, né? O Almodóvar sempre tem uma certa ligação com o Brasil, uma coisa muito interessante. Ou ele coloca a Elis Regina cantando, ou ele coloca o Caetano Veloso cantando. Aí ele colocou lá o Cândido Portinari na cozinha. Aqueles azulejos são Cândido Portinari, que é muito interessante a gente observar, né? Mas então, voltando, ele trabalha esta ideia mais no registro da tragédia. Mas é claro, ele não está fazendo uma tragédia grega. Mas olha que interessante, ele dá todas as pistas, porque ela é uma professora de literatura clássica. Ela está lendo a tragédia grega, ela dá aula, ela cita o mito de Ulisses, né? O Dr. Kaufmann também lembrou bem, quando ele destaca toda a definição do mar. Então, ele vai dando essas pinceladas todas e recheando o filme de simbologias, mas é claro, ele não está reproduzindo, claro, uma tragédia, mas ele está, de certa forma, eu não diria que ele está abandonando o seu estilo do melodrama, mas ele está depurando o próprio melodrama dele. E este filme, eu acho que é um marco, exatamente porque ele vai separando... Ele vai separando claramente, a partir desse filme, que ele tem uma nova proposta. E, na verdade, uma proposta, na verdade, que não é uma mudança radical. É isto, é um amadurecimento do próprio cinema do Almodóvar, né? O Almodóvar tem 65 anos, então ele já está agora, né, na sua, digamos assim, na sua maturidade plena como artista, né? E aí ele vai depurando esse estilo dele até chegar num filme como este, né? Eu não sei se todo mundo gosta do filme como eu gosto. Eu acho, depois de um bom tempo, uma grande obra-prima dele. Esse é um filme belíssimo, um filme muito pensado, muito calculado, muito estudado, esteticamente, a maneira como ele trabalha a trilha sonora. Ele recheia a trilha sonora com algumas coisas que lembram as trilhas sonoras dos filmes, principalmente do cinema noir de Hollywood dos anos 40, ele cria ele traz um certo registro sonoro que lembra alguns momentos dos filmes do Hitchcock e das trilhas do Bernard Herrmann. Então ele vai recheando o filme de várias citações. É interessante porque ele assume, na verdade, nesta ideia de depurar o próprio estilo dele, ele até assume uma certa influência e um pouco homenagem ao próprio Alfred Hitchcock. Porque o próprio Almodóvar conta que ele sempre quis fazer cenas num trem. E é claro, por que o trem? Porque o trem é uma das coisas mais cinematográficas que existe. A gente não pode esquecer que a primeira imagem que surge depois da imagem dos operários que os irmãos Lumière fizeram, é a imagem de um trem, aquela famosa história de que o trem, na primeira sessão de cinema, ia sair da tela e todo mundo sai correndo. É um pouco lenda isso, né? Mas como a lenda é muito boa, quando a lenda é boa, você esquece o fato e publica a lenda, né? Porque ela é muito mais interessante. Então,
é isso que acontece. Ele queria fazer algo dentro de um trem. E ele cita, na verdade, no trem, o próprio Hitchcock, porque um dos grandes filmes do Hitchcock é um filme chamado, no Brasil teve o nome nossa, agora me fugiu, Miguel, Pacto Sinistro. E o original é Dois Estranhos no Trem. E o que são os estranhos no trem? É a adaptação de um romance de quem? Da Patrícia Highsmith, que ele cita no filme. Quando o personagem do Lorenzo diz que estava seguindo ela para ver o que estava acontecendo com ela, e aí ele percebe que ele estava se sentindo, então, um personagem da Patrícia Highsmith possessivo, como é o possessivo dessa história do Pacto Sinistro, né? Então você vê, ele vai costurando essa maneira de contar essa história com o estilo dele, mas depurando e depurando e depurando, e eu acho que o resultado é um belíssimo filme. Tem o último filme dele que está em cartaz aí, eu não vi ainda. O Miguel Forlin, que já esteve com vocês aqui, escreve comigo, é um grande amigo, já assistiu e me disse que o filme é belíssimo, chama-se Dor e Glória, e na verdade é uma espécie de 8,5, né, Miguel? Como o do Fellini, é uma espécie de 8,5 do Almodóvar, porque o Antônio Bandeiras faz o alter ego, é um cineasta também. Então eu não vi ainda, mas eu sei que é um belíssimo filme e recomendo, vale a pena ver. Mas voltando aqui, então é um filme este, Julieta, que eu considero um dos grandes filmes do Almodóvar. Eu acho que, nesse momento, acho que é por aí. Eu só queria lançar algumas questões para a gente discutir agora, né? Obrigado. Bom, esse filme tem algumas... Esse filme fala sobre solidão, sobre sentimento de culpa, sobre disfarce de emoção ou negação de emoção, sobre intriga, ciúme, impulso, negação e um relativo autismo social próprio de intelectual. Eles são intelectuais, mas é muito comum a pessoa que cita autores, fala bonito, tem um discurso intelectual, lê, mas não tem contato com o seu lado humano, com o seu sentimento. Então, não percebe o outro. Então, ela sofre com a dor que a filha lhe causa com a distância, mas não percebe a dor que ela causa ao pai com a distância. E possivelmente a mãe, assim por diante. A filha só resolve procurar a mãe quando ela sente a dor da perda do próprio filho. Então, isso é uma reflexão importante para nós, né? No sentido de que a gente só olha a nossa dor e não tem uma empatia, né? Não tem uma identificação, não reverbera o sentimento com as outras pessoas. E a gente sabe que a emoção autêntica é contagiosa. A gente ama a quem faz bem a quem a gente ama, mesmo não conhecendo a pessoa que faz bem a quem a gente ama. A gente odeia quem faz mal a quem a gente ama, mesmo que não conheça a pessoa e mesmo que essa pessoa que nos está dizendo que o outro lhe faz mal, não lhe faça mal, mas ela se sinta mal com ela. Então a emoção é uma coisa contagiosa, ela pega, eu posso não estar triste, mas se uma pessoa está profundamente triste perto de mim, a tristeza pega em mim. Isso em alguns tipos de... que as pessoas falam que são intelectuais, não. São pessoas que recitam muito conhecimento. O verdadeiramente intelectual, ele tem a inteligência e o sentimento. Então o filme nos permite isso. O Almodóvar é um grande contador de história. A gente tem que ficar sempre atento ao cinema, porque nesse caso aqui nem tem tanta coisa assim, mas que a gente é capaz de amar um bandido e odiar uma pessoa boa, depende de como a história é contada, né? Muito bem. Esse filme também mostra alguma coisa assim, mulheres morrendo cedo, né? O que é mais comum é homem morrer mais cedo que mulher, né? Outra coisa importante é assim, ela conhece um Lorenzo, que é uma pessoa, Lorenzo, que é um homem gentil,
um homem bom. Raramente em cinema a gente vê homem bom, né? Esse cara é espetacular e o sobrenome dele é Gentili. Quer dizer, o cara é gentil de nascença. E ela também não percebe o mal que causa a ele, um homem que a ama. E que de repente se descobre como na personagem da escritora citada pelo Jeffs, né? O cara está sofrendo. E ela não percebe o sofrimento que causa ele, porque ela só olha no sofrimento dela. Né? Então, é importante. Então, assim, depois ela conhece outra mensagem ruim que o filme dá no subtexto, é o seguinte: homem bom morre cedo. O Xuan, ele era um cara bom, sedutor, rápido para as coisas, pescava bem, né? A primeira pescaria dele. Nunca. O cara era bom de pesca. Isso aí, né? Muito bem. Então, o homem bom morre cedo. E outra gentil demais, né? Aquela coisa. Muito bem. Tem a figura que, de alguma forma, que ela conduz o roteiro do filme como uma eminência parda, que é a Marianne, que são as intrigas dela que levam à briga do casal, que leva o cara aí para pescar lá bravo, não sei o que lá. É a intriga dela que joga a filha contra a mãe. E aí tem mais coisa sobrando para a moça que teve a doença ali, como chama a outra, não é? Como? Esclerose múltipla, né? Então, assim, essa é uma personagem que ela é fundamental no roteiro, porque ela está ali atrás, ela que de alguma forma opera a trama, né? A personagem secreta do filme, mas muito importante no roteiro. Né? Sem essa personagem não existiria a ação do filme. Porque é ela que provoca. Porque, na verdade, dentro da ideia da tragédia, ela é o agente dos deuses. Isso que é maluco. E dentro da cinematografia do Almodóvar, isso é sintomático, porque do elenco inteiro, a única atriz efetivamente, como é que a gente poderia chamar, almodovariana, é ela. Porque ela é a Rossi de Palma, que está desde o início com o Almodóvar. As outras não, as outras atrizes são novas com o Almodóvar, trabalhando pela primeira vez. Então, ela, olha só, dentro daquela ideia que eu estava colocando, é mais um símbolo que ele coloca aí. Porque quem opera a trama para que a ação aconteça é ela. E ela é uma agente divina, só que ela é a agente do Deus chamado Almodóvar, que está manipulando essa trama para a gente, né? Beleza, então essa é uma personagem secreta, né? Eminência parda do roteiro, né? Então, assim, e tem a intriga. Outra coisa importante para a gente pontuar para encerrar é o silêncio que a pessoa faz com a sua problemática. O silêncio é péssimo conselheiro. É nessa hora que eu digo como é importante uma boa terapia. Né? Porque se a nossa amiga Julieta tivesse buscado uma terapia, nem o filme teria. Mas esse é o problema. Eu já citei algumas vezes aqui, mas tragédia seria evitada. Aí não tinha filme, né? Mas então precisa do filme, mas na nossa vida não precisa, né? Isso que é importante. Que é importante a gente olhar que o silêncio é péssimo conselheiro. Se você está eufórico, faz um monte de bobagem. Se está deprimido, faz outro tipo de bobagem. Por isso que o silêncio é péssimo conselheiro. Tem uma história que passou uma vez na TV Cultura, com o Marco Nanini, que era a história do Van Gogh, que havia se tratado da doença dele. O Van Gogh, o que ele era? Era um escriturário, não pintou um quadro, passou pela vida e ninguém saberia quem seria ele.
Portanto, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Terapia é muito bom, mas precisa preservar a arte, a criatividade das pessoas, assim por diante. Ninguém precisa ser 100% sadio. Até porque o Vinícius de Moraes tem um poema que ele fala de uma pessoa que era perfeita, era um homem perfeito. Acordava cedo, eu não tenho nome, o cara. O personagem, ele acorda cedo, pega o seu guarda-chuva, sua bolsinha, sai para trabalhar, chega no trabalho na hora, faz tudo certinho, 6 horas, sai do trabalho, pega a sua bolsinha, seu guarda-chuva, vai para casa. O cara não incomoda ninguém, não faz barulho, etc. Morreu. 3 dias depois descobriram que ele tinha morrido. Ninguém percebeu no trabalho, perceberam porque estava cheirando o cadáver, porque o cara era tão perfeito que não incomodava ninguém. Exatamente, tão perfeito que nem identidade tem. Felizmente nós somos imperfeitos e precisamos um do outro. Tá bom. Vamos abrir para as falas aí, pessoal. Agora, quem quiser perguntar, fica à vontade. Boa noite. Quando eu vim para cá hoje, eu vim pensando em um aspecto que o Carvalho abordou, que é essa ligação do Almodóvar com a cultura brasileira. Eu confesso que eu não tinha reparado os tais azulejos, realmente não sabia disso, mas você citou uma coisa que eu vinha preparado até para falar. Na verdade, eu confesso para você que eu sou um chatinho. E como aquilo me chamou a atenção, aí você vai ver com cuidado os créditos finais do filme. E lá está, eu falei, putz, aí você vai pro Google. E aí você acha os azulejos, exatamente. E aí é curiosidade mesmo. Não, porque fica parecendo que, porque senão, gente, se eu ficar só observando isso, eu não curto o filme, né? Eu fico olhando essas coisas. Mas é isso mesmo. Então, aí você citou essa ligação que o Almodóvar tem, que ele deixa muito claro nos filmes. Você falou da citação clara do Caetano Veloso, daquela cena em câmera lenta no Hable con ella, Fale com ela, em que ele inclusive retarda a filmagem da tourada, da moça toreando o touro, para durar exatamente o tempo da canção que a Elis canta e que é uma composição. Que é uma canção do Vinícius e do Tom. É do Vinícius e do Tom, que está no disco. Por toda a minha vida. Exatamente, por toda a minha vida. Agora eu queria fazer uma pergunta. Já que ele tem essa ligação tão grande com a cultura brasileira, toda vez que eu vejo Almodóvar, descontando as adaptações de outras obras que você citou, eu queria saber se ele nunca entrou em contato com o Nelson Rodrigues. Eu vou dizer por quê. Posso explicar por quê? Porque toda vez que eu vejo os filmes do Almodóvar, eu vejo que ele vai desconstruindo alguma coisa. E quando chega assim, demoliu tudo, a gente fala, bom, agora chega, acabou, não vai acontecer mais nada. E ele vai mais fundo. Ele vai mais fundo, como o Nelson Rodrigues faz. E é curioso porque a gente fica pensando que em todos esses acontecimentos humanos, a gente fica pensando que sempre é possível ir mais fundo, não é? Sempre. Então, eu queria saber sobre essa ligação. Eu confesso para você que eu não saberia te responder se existe essa ligação, não. Nunca ouvi ele falar nenhum de tudo que... Eu até revi um livro muito interessante que chama Conversas com Almodóvar, que eu li já faz um tempo, e aí para o papo nosso de hoje eu fui dar uma folheada nele, e eu nunca ouvi falar, não. Mas isso não quer dizer que não possa, até porque tem muitos pontos em contato mesmo, como você está bem observando. Agora, eu diria que talvez o que o Almodóvar faz, e o Nelson acho que não tinha tanta preocupação, é que ele ia muito fundamente, ia de forma profunda mesmo nas coisas, o Nelson Rodrigues, mas ele não tinha tanta preocupação em criar uma certa empatia com quem está vendo. E esta preocupação o Almodóvar tem. É latente, tanto é que ele é aquele que consegue, para contar uma história,
como você lembrou bem aqui, ele consegue, ao contar uma história, criar determinados personagens e nos trazer determinados personagens que, em hipótese alguma, poderia ter qualquer ponto de identificação com a gente. Quando você se coloca nesse papel, você fala assim: por que eu estou me identificando com esse travesti que está morrendo de AIDS, que tem tudo sobre a minha mãe? E aí você, no meio do filme, se pega se identificando. Por quê? Porque ele tem um poder tão intenso de contador de história que ele cria essa empatia. E aí você fala: mas eu não tenho nenhuma possibilidade desse tipo de... Eu, pessoalmente. Claro que quem vive isso, claro que vai... Mas por que você acaba entendendo isso e se colocando no papel do outro? Porque ele tem esse poder quando ele conta a história. Ele manipula, porque é o seguinte, né? Manipula aqui no sentido de contar uma história mesmo. Saber contar uma história é uma forma de manipulação, claro que é. Né? O cinema é isso. Então, o que você faz? Ele trabalha de tal forma que ele consegue essa cumplicidade da gente. É claro que isso não impede que você também tenha esse tipo de empatia com algumas coisas do Nelson. Mas eu acho que o Nelson não tinha essa preocupação. E o Almodóvar, eu vejo claramente que ele tem. Ele até força um pouco, às vezes, para isso ficar mais evidente, né? Eu acho que ele atinge o máximo mesmo no Tudo Sobre a Minha Mãe. Lá ele consegue... se você pensar bem, aquela história é muito maluca. A história é muito maluca do Tudo Sobre a Minha Mãe. Assim como do Fale Com Ela também, né? São dois grandes filmes dele em que você fala: não é possível que essa história está acontecendo. E na verdade está. E ela não está tão longe da realidade não, como a gente pensa. Até porque geralmente a realidade, pelo menos atualmente, está demonstrando que a ficção está perdendo tremendamente. Né? Porque a realidade é muito mais louca do que a ficção. Né? Então, e isso não se resume ao Brasil, não. Isso é uma questão contemporânea do nosso mundo. Né? Então eu acho que a ficção está perdendo tremendamente para a realidade. Mas é isso, ele tem esse poder. Então, eu não saberia te dizer exatamente se tem, mas eu também vejo muitos pontos em comum até porque os dramas do Nelson eram, na verdade, grandes melodramas também. Então, ele trabalhava muito nesse registro e no registro do exagero, como o Almodóvar também, muitas vezes, né? É isso. Em apoio a isso que você está falando, Jefferson, em apoio ao que você está dizendo, eu vi recentemente o Beijo no Asfalto, do Nelson, que também tende à tragédia, mas é impressionante, porque a gente fica muito ligado, mas não tem a identificação com os personagens. Não tem essa empatia, né? Não sei se vocês viram o filme, mas... É essa última versão? Com o Murilo Benício? Eu vi as duas, mas gostei mais da primeira. Ah, tá. Mas é uma questão do autor da história. Não é uma questão do autor da história, é de quem dirige o filme, né? Eu queria dizer o seguinte: será que no final ele não se firmou como melodramatista melodrama na medida em que ele deixa o espectador tomar a decisão final? Deste filme aqui? Não, com certeza, claro. Quer dizer, ele não abandona completamente o melodrama, mas esse daqui é aquilo que eu falei, é um melodrama indo... E ele defende isso. Nas entrevistas que ele deu sobre o filme, o próprio Almodóvar fala claramente isso. Este filme não é um melodrama, é um drama. Mas, na verdade, é um melodrama, sim. Só que é um melodrama mais depurado. Ele está muito mais econômico. Esse filme tem muito menos exageros. Ele trabalha a cor de um outro jeito. E é interessante porque, na verdade, ele não deixa de trazer as cores que ele sempre trouxe, mas ele põe as cores não no cenário, ele põe as cores na ação. Então, por exemplo, por que diabos ele dá aquele close maravilhoso nela fazendo aquele omelete? Porque ele precisa colocar aquele amarelo inteiro na tela, porque aquilo é o Almodóvar. E aquele amarelão não está na parede, que geralmente está nas paredes do Fale Com Ela, do Tudo Sobre Minha Mãe. Então, você vê, ele vai tentando, que eu chamo, por isso que eu chamei de, é uma depuração de estilo, eu acho. Ele vai depurando a maneira de contar essa história de uma forma mais econômica.
E isto é, de certa forma, uma proposta de um artista na sua plena maturidade, porque ele já não está mais interessado em impressionar e chocar ninguém. Aliás, é o final do Nelson também. O Nelson não está mais preocupado, né? Se você pega, por exemplo, o álbum de família do Nelson Rodrigues, que é quase que um compêndio de maluquices e de taras, só que ele conta de uma forma que é a maturidade, ele já não está mais interessado em ficar chocando, entendeu? E o Almodóvar também não tem mais que provocar, né? Porque se você compara este filme, por exemplo, com os dois grandes filmes do início dele, um chama-se Matador e o outro chama-se A Lei do Desejo, são completamente diferentes, né? Porque naquele lá parece que ele tinha uma certa preocupação de provocar você, né? Então ele usava, na Lei do Desejo, ele é um dos primeiros filmes que eu vi, pelo menos com cenas praticamente explícitas de sexo homossexual. Então ele quer provocar mesmo, mexer com você. E agora ele vai depurando, que eu acho que é uma ideia de maturidade mesmo, né? Ele vai estar caminhando por 70 anos, ele já está com uma outra visão. E lembrando aqui o negócio da terapia, a gente não pode esquecer que ela não adianta muito não, viu, em cinema, porque o Bergman fez bastante e todos os personagens do Bergman faziam, e não adiantou nada. Eu queria lembrar também que a cena da omelete é muito interessante, não só pelo amarelo, mas é porque ela chega em casa, no meio da chuva, desnorteada. Não sabe o que aconteceu, sabe que alguma coisa aconteceu. O que ela vai fazer para acabar com a ansiedade? Vai fazer omelete. E ele fica mostrando todos os ingredientes. Isso para o amarelo, mas agora tem a roupa vermelha, tem o carro vermelho, é maravilhosa, daquela flor. Depois tem a roupa, tem o carro e tem a maçã. Ah, o bolo, é. O bolo vermelho, é bem vermelho. É bem Almodóvar aquele bolo. E uma coisa que dá uma dimensão muito agradável ao filme é os closes que ele faz, né? Ele faz sempre uma filmagem com a câmera muito próximo da cena. Então, assim, parece que a coisa está acontecendo aqui pertinho da gente, né? Ele consegue jogar a gente para dentro da cena. Isso é muito interessante. Oi, boa tarde. O Almodóvar sempre trabalha muito o masculino e o feminino, né? Nos filmes dele. Acho que no Fale Com Ela ele fala muito sobre o masculino ali. E queria saber um insight de vocês desse filme sobre o masculino e o feminino, a questão da estátua, a questão dos homens e das mulheres, a relação. Ele quer responder, Dr. Koff, não? Ele colocou que, e é bem lembrado, né, como é que os homens aparecem nesse filme, né? Tem o Gentile, né, que é gentil mesmo, né? Ele é o compreensivo. Tem o outro, que é o grande pescador, né? E é aquele que, pelo menos eu não sei vocês, mas é com quem eu gostaria de me identificar, né? Porque ele é o que ganha todas, então é óbvio que você quer se ver nele, né? Porque ele é, digamos assim, o objetivo, né? Com quem você se identifica? Com o Chuan, claro, né? E aí, mesmo eu com 60 anos, eu acho que eu me identifico com ele. Mas o Almodóvar, na verdade, a gente não pode esquecer que ele tem um registro, digamos assim, um pouco mais diferenciado quando ele fala dos homens e das mulheres, porque ele, na verdade, não é um heterossexual falando, né? Ele é um gay, assumidamente gay. E eu acho que isso lhe dá, de certa forma, sem tentar trabalhar a ideia clichê da sensibilidade do gay e tal, mas ele entende, de alguma forma, as mulheres com outro tipo de registro, que talvez a gente heterossexual não consiga entender exatamente como. Então, quando ele traz os personagens masculinos, às vezes, nos parece no primeiro momento que ele está só criticando, mas ele não está, ele está tentando entender também como é que este homem consegue entender o que para ele, mesmo sendo gay, antes de tudo ele é um homem também, a mulherada é muito misteriosa sempre, entendeu? Aquela velha pergunta lá, acho que é do Freud, né?
o que a diabo, afinal, querem as mulheres? É exatamente, quer dizer, essa investigação ele também faz, só que com outro viés, acho que com outro olhar. E aqui eu acho que ele quer, aqui ele radicaliza um pouco. Por quê? Aí eu não sei como é que vocês viram isso, mas para mim, e o Almodóvar, na verdade, coloca isso também, o que ele quis é quase que mostrar que, no fundo, os homens são mesmo um produto feminino. O que ele quer dizer? Quem produz os homens são, na verdade, as mulheres. E este filme é extremamente forte em relação a isso, logo no início, porque é uma escultora que está produzindo o homem sentado. Lembra? É a primeira cena do filme. Ela está embrulhando ali já, mas é a Alva que vai depois fazer aquilo. E aquela cena é maravilhosa quando ela está esculpindo a bunda do homem. E esse é um detalhe interessante, porque ele não quis ser explícito, ele não foi para o falo, ele foi para as nádegas do homem que ela está esculpindo ali. E na verdade é a outra completa. Então, é feito do barro, da argila. Então, é a mão feminina ali produzindo um cara, entendeu? Então, eu acho que ele radicaliza um pouco nessa ideia de que, na visão dele, no fundo, vou corroborar um pouco aqui, nós somos uns babacas, sem as mulheres a gente não faz nada. E aí eu acho que é isso que ele está querendo dizer, de certa forma. Que você pode ter todo o poder, você pode ter tudo, mas no fundo, você pode ser, com certeza, um produto de uma mulher. Porque, na verdade, a grande educação que a gente recebe, por mais que o pai tenha uma influência fantástica, vamos combinar, né? É da mãe, né? Porque, tanto é que muita mãe aí é responsável por criar também uns homens muito vagabundos, né? Então, estou jogando a responsabilidade para as mulheres aqui. Mas eu acho que ele passa, respondendo para você, passa um pouco. O filme, ele radicaliza nessa ideia do feminino. Sem dizer, eu que estou aqui concluindo que os homens são os babacas, brincando com vocês. Mas não, ele não está dizendo isso, hipótese alguma. Mas ele está dizendo que o poder feminino é muito grande na formação masculina. É isso que ele quer dizer. Eu queria complementar, porque tirando a caseira, a Marianne, que não é exatamente um personagem feminino, parece muito mais um personagem andrógeno, mas que as mulheres do filme, elas colaboram entre si. Por exemplo, a Bea com a Tia são amigas e se ajudam. A Julieta ajuda a Ava, que ajuda ela. A Julieta ajuda a filha e ajuda a mãe. A Cláudia, que é a mãe da Bea, ajuda a Julieta quando precisa dar a notícia para a filha. Quer dizer, parece assim, na mensagem do filme. Por exemplo, ela responsabiliza a mãe do pai. Não. Ela responsabiliza o pai. E ela critica o pai, mas em momento algum do filme, ela faz alguma crítica para a moça. É uma rede de mulheres que se protegem, se cuidam, e se cuidam muito. Isso é muito do Almodóvar, eu acho. Mas eu vi, Tudo sobre minha mãe, isso então, né? eu não sei se eu vi com certeza, mas nas esculturas que aquela moça fazia, mostrava lá uns homens com o pênis ereto, mas cortado. Mas cortado, quer dizer, então, nem para isso o cara serve, né? Bom, muito bom. Bom, O que mais? frente aí, pessoal. Enquanto está procurando aqui quem fala, eu quero fazer um anúncio aqui, que no dia 17, sábado de agosto, eu estou organizando um evento aqui sobre transtornos de aprendizado, as emoções e a interferência das emoções nos transtornos de aprendizado. Quem quiser participar, por favor, se inscreva aí pelo site da PM. Emoções e os transtornos de aprendizado. A visão da psicologia, a visão da escola e a visão da neurociência, etc. Horário. É à tarde, é sábado pela manhã. Quem é? Não, sábado pela manhã.
À tarde eu falei? Desculpa. É sábado de manhã, das 9 às 2 da tarde. É só entrar no site da PM e se inscrever. É mais um homem atrapalhado. Tá bom. Beleza. Traz o material para o sorteio também. Algum comentário mais? Vai falando então. Queria fazer uma colocação final aqui, que não é minha, é do próprio Almodóvar. Eu separei aqui, ele comentando algumas coisas que ele falou sobre o filme, e ele fala da ideia da matribilidade. O que é isso? É a ideia matriarcal mesmo. E aí ele coloca o seguinte, aí é o Almodóvar mesmo falando. O filme começa com um close-up de tecido vermelho. Logo descobrimos que um coração está batendo dentro dele, o coração de Julieta. A segunda imagem é de uma escultura com a textura e a cor da terracota. A figura, um homem nu sentado, parece uma criança vestida por sua mãe. É 2016. A escultura é vista mais tarde ou antes, em 1985, no ateliê da escultora que a criou, chamada Ava. A jovem Julieta, de 1985, leva a escultura do homem sentado em suas mãos. Na próxima sequência, Ava está moldando uma nova figura com argila, enquanto Julieta observa. A lama toma gradualmente a forma de nádegas e pernas masculinas. Os deuses criaram homens e outros seres com a ajuda da argila e fogo, diz Julieta. Ava escuta atentamente enquanto continua a moldar. Julieta ensina a literatura clássica e continua contando sobre a criação como se fosse uma história e acaba confessando que está grávida. As 3 sequências mostram o poder das mulheres. A mulher como criadora do homem. O homem representado pela escultura é minúsculo comparado às suas mãos. Eles passam de um para o outro. A mulher não apenas dá a vida, mas é mais forte para lutar, administrar, sofrer e aproveitar tudo que a vida traz consigo. Só o destino é mais forte que ela. Percebe? Eu deixei isso para o final porque não é legal a gente abrir com o próprio Almodóvar falando. Tá Mas o que a gente... uma de Chuan aqui. Hã? Mas é isso, quer dizer, na verdade é o próprio Almodóvar contando, né? Esse é o item 1, ele fala 10 itens sobre o filme. E esse é o item 1, que é aquela ideia, respondendo então agora, eu dei umas voltas ali porque eu já sabia que eu ia falar isso no final. Mas essa ideia de que você realmente é uma ideia matriarcal, é uma ideia que vem da mãe, é uma ideia que vem da mulher. E isso que ele queria no filme mesmo. Bom, pessoal, eu quero fazer mais um anúncio aqui muito importante. Aqui o nosso Miguel está lá, o Miguel Forlin, que debateu os 2 últimos filmes. Nós estamos montando com ele aqui um curso de cinema, um curso sobre o David Lynch. São 4 encontros. Nós precisamos ver quem se interessa. Acesse o site da PM, onde você se inscreveu para o Cine Debate, comunica a sua intenção e a gente vai tentar organizar um dia e um horário que possa ter mais pessoas. Então, quem está interessado, por favor, se inscreva. Eu entendo que esse não vai ser o último curso. A gente pretende começar com esse curso sobre o David Lynch e depois fazer outros cursos, quem sabe envolver também nossos amigos Jefferson, que são profissionais da área de cinema. Então, eu quero convidá-los a participar para a gente expandir essa atividade de cinema, que é uma atividade muito interessante. Eu vou sortear aqui os brindes para vocês. O primeiro brinde vai para M.A.G. Lois, que sugeriu um filme Sunset Boulevard. Está aí? Ok. Você já deve ter tudo isso aí. Vera Cristina Sadi, você vai ganhar um CD. Por uma coincidência, a cantora do CD está aqui na segunda fila. Se você quiser autógrafo, pegue com ela aqui.
Maria de Fátima Freitas. Está aqui um livro para você, do ciúme. Daqui ali, ó. Natalina Chubchus. Natalina. Aqui. Você vê um livro da nossa pizza literária. Yara Campos. Yara Campos. Não está? Como? Lara. Entra no clube da Associação Polimédica, mesmo eu não sendo de médico, passa a escrever com letra de médico. Influência da classe. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pedir uma salva de palmas para os nossos debatedores.